Prosseguindo o nosso curso para você aprender o básico aqui em 21 dias, já estou deixando no card aqui a última aula que a gente teve e hoje vamos começar a ver um pouco mais sobre adjetivos no japonês, que são divididos em duas partes. Já vamos falar um pouco mais sobre isso, mas primeiro, o que é um adjetivo, né? Quem não lembra desse termo, é bom aí a gente recordar o que é um adjetivo. Daí eu coloquei aqui 3 frases aleatórias assim para exemplificar, sabe? Nem foi de propósito que eu coloquei aqui. O Rodrigo é bonito. O Rodrigo é inteligente. Oh! E o Rodrigo é forte. Nossa! Então, bonito, inteligente, forte são adjetivos, né? A gente dá qualidade a algo. Isso daqui é um adjetivo. E dentro do idioma japonês, como eu estava falando, a gente vai ter aí 2 tipos de adjetivos. Eles são divididos entre adjetivos e adjetivos na. Na maioria das vezes, um adjetivo i, como que você vai identificar que ele é um adjetivo i? Porque ele vai ter um i, vai terminar ali, colocar uma letra i no final. Mas também tem exceções. Por exemplo, kirei. Kirei pode significar bonito ou limpo, depende do contexto. Mas kirei, apesar de terminar com i, é um adjetivo do tipo na, tá? Então, só tomar um pouco de cuidado com isso. Eu recomendo que você aprenda através do costume mesmo, digamos assim, de ter bastante contato, de revisar bastante, ao invés de ficar tentando decorar alguma regra para saber se é um tipo de adjetivo, se é outro tipo. E talvez você até esteja pensando aí, eu preciso saber se é de um tipo de adjetivo ou se é de outro. É que no japonês, dependendo aí do tipo de adjetivo, vai mudar, por exemplo, a conjugação, vai mudar a forma que você constrói ali as frases. Coloquei aqui 2 exemplos. Takai biru e shizuka na biru. Takai biru significa prédio alto. Biru, de prédio, construção. E takai pode mostrar algo alto. Ou caro também, dependendo do contexto, né? Que loucura! Takai biru, aqui, prédio alto. Esse é um adjetivo i. Então, eu só coloco aqui o substantivo, aquilo que eu estou querendo falar algo a respeito, que eu estou querendo dar alguma qualidade, coloco o adjetivo i junto. Porém, se for um adjetivo na, aqui está a primeira diferença, né? Por isso que você precisa saber se é um ou outro. Porque se for adjetivo na, a gente precisa colocar um na antes do substantivo que a gente está falando alguma coisa a respeito. Por isso que é adjetivo i, adjetivo na, entendeu? Nesse caso aqui, ó, shizuka pode representar algo silencioso, quieto. Se eu quero falar que o prédio é silencioso, eu vou falar shizuka na biru e não shizuka biru. Adjetivos i, a gente só coloca o adjetivo e aquilo que a gente está falando a respeito. Então, essa aí é uma primeira diferença que a gente pode colocar entre os tipos de adjetivos. Se tem que colocar ou não o na ali no meio. E como eu estava comentando aqui um pouquinho também, se for colocar no passado ou na forma negativa, daí varia também de acordo com o tipo de adjetivo. Se for adjetivo na, a gente vai colocar na forma negativa de um jeito. Se for adjetivo i, a gente vai colocar de outro jeito. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas, aos poucos, a gente vai chegar lá, né? Ok, vamos então agora para algumas frases aqui de exemplo que eu separei para vocês, para a gente começar a entender um pouquinho melhor. Aqui temos 2 aplicações de adjetivos do tipo na. Olha só. Shizuka na hito. Shizuka na hito. Shizuka, a gente viu lá do shizuka na biru. É alguma coisa silenciosa, quieta. Hito, pessoa. Então, se eu quero falar que é uma pessoa quieta, eu posso usar shizuka na hito. Se for ali uma pessoa bonita, eu posso usar kirei na hito. Kirei na hito. Kirei significa bonito, bonita. Então, shizuka na hito, uma pessoa quieta, e kirei na hito, uma pessoa bonita. Mas olha que interessante aqui, se a gente começar a entender isso aqui como se fossem padrões, você consegue formar várias outras frases usando a mesma estrutura. Por isso que é legal também você estudar através de frases, né? Do que você ficar tentando montar totalmente a frase do zero. Porque você sabendo essa estrutura, digamos assim, você só muda uma coisinha ali dela. Então, eu poderia mudar hito, por exemplo, para onna no hito, mulher, ou otoko no hito,
homem. Kirei na onna no hito, uma mulher bonita. Kirei na otoko no hito, um homem bonito. Dá para fazer essas alterações. Separei aqui também dois exemplos com adjetivos i. Daí a gente só vai colocar o substantivo, aquilo que a gente está falando a respeito, mais o adjetivo i. Então, kakkoi kuruma. Primeira frase aqui. Kakkoi é algo legal, algo cool. Pode até ser numa vibe de bonitão, assim, né? Eles usam muitas vezes kakkoi para elogiar um cara, por exemplo. Alguma coisa legal, cool. Kakkoi kuruma, nesse caso. Kuruma significa carro, então é um carro legal, um carro cool. Muzukashi mondai. Muzukashi representa algo difícil. No caso, estou falando sobre um mondai, uma questão, um problema. Então aqui, ó, adjetivo i. Eu não vou falar muzukashi na mondai, é muzukashi mondai. Certo? Vimos um pouco aqui sobre a definição de adjetivos i e adjetivos na. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos montar frases juntando alguns conceitos que a gente aprendeu anteriormente. Eu falei para vocês algumas vezes aqui que a cada aula a gente vai dificultando um pouquinho mais, a gente vai incrementando, colocando coisas novas. Então aqui vamos tentar colocar algumas coisas que a gente já viu anteriormente também. Primeiro, kore wa takai desu ka? Então você pegou alguma coisa na mão ali, você está perguntando para alguém, isso aqui é caro? Lembra que eu comentei que takai pode representar algo caro? A gente vai saber pelo contexto. Kore wa, lembram do kore? Para falar isto, alguma coisa que está bem perto ou até mesmo na sua mão. Kore wa, falando sobre isto. Takai desu ka? Desu ka no final, fazendo uma pergunta. Então, isso daqui é caro? Isto é caro? Outro exemplo. Sono eiga wa tsumaranai. Eiga significa filme. Então eu estou falando ali sobre um filme com um amigo, com uma amiga. Sono eiga, esse filme. Wa, falando sobre esse filme. Tsumaranai. Tsumaranai é algo chato, entediante. Então, sono eiga wa tsumaranai. Esse filme é chato, esse filme é entediante. Nihongo mo eigo mo muzukashii desu ne. Nihongo mo eigo mo muzukashii desu ne. Lembram do mo? Não tenho certeza agora se a gente já viu sobre ele, mas a gente deve ter visto alguma coisa. Pode ter o sentido de também. Então, se eu estou falando Nihongo também, o idioma japonês também, eigo significa inglês, o idioma inglês, eigo mo, Nihongo mo, eigo mo. Eu estou falando também esses dois, ou seja, dá para eu adaptar a tradução e entender como tanto um quanto o outro. Então, tanto japonês quanto inglês. Nihongo mo, eigo mo, muzukashii. Muzukashii é algo difícil. Eu estou falando aqui, muzukashii desu, né? É difícil, né? Lembram do des afirmando alguma coisa? É muito comum colocar um né também no final da frase. Muitas vezes até é como o nosso né mesmo confirmando ali uma informação. Ano keiki wa oishii desu ka? Você está na loja ali, está em algum lugar, apontou para um bolo. Keiki significa bolo. Então, ano keiki, aquele bolo. Lembram do kono, sono, ano, que a gente já viu também aqui no curso? Ano keiki, aquele bolo. Wa, falando sobre aquele bolo, o que que tem? Oishii desu ka? Desu ka, para fazer perguntas. E oishii, eu posso expressar que algo é bom, gostoso. Ano keiki wa oishii desu ka? Aquele bolo é gostoso. E trouxe aqui também a aplicação em conversas. Aqui tirei de vídeos do nosso canal. Eu até mostrei esse canal antes também para vocês. Se você só conhece aqui o nosso canal de aulas, eu tenho um canal também que é mais para um lado de entretenimento. Lá eu posto conversas minhas com a galera, falando com a galera em japonês. Então eu estou tirando alguns trechos desses vídeos para vocês verem a aplicação de algumas coisas. E daí eu peguei duas cenas aqui de um dos vídeos que está lá no canal, mostrando a aplicação em conversas de alguns adjetivos. Então, vamos escutar aqui e em seguida a gente analisa. Mas Nagoya tanoshii yo. Nagoya no doko ni ta. Então, esse cara aqui que eu estava conversando, ele mora no Japão. Ele é brasileiro que mora no Japão e ele mora em Nagoya. Daí ele estava falando que Nagoya tanoshii. Mas Nagoya tanoshii yo. Nagoya é um lugar do Japão, então Nagoya tanoshii yo.
ele usou aqui, né, Nagoya, que em japonês a pronúncia fica mais tipo Nagoya, Nagoya. Tanoshi, tanoshi é algo divertido. E o yo, ele dá até uma intensidade pro que está sendo falado. Às vezes eu gosto de adaptar em português como se fosse um viu. Nagoya é divertido, viu? Nagoya tanoshi yo. Nagoya é tanoshi, é divertido. Vamos ver aqui mais um trechinho. おー、いいじゃん。あとは名古屋城うん。ああ、名古屋城。有名じゃん。有名ですね。こう有名だね。うんうんすごいな。日本語すごいじゃん。え、 Daí eu tava conversando com ele, eu comentei com ele que eu já fui pra Nagoya. E ele tava perguntando onde que eu fui. Daí eu tava contando, né, que eu fui no castelo e tal. E ele falou isso daqui. あとは名古屋城 Eu falei que fui no castelo, né? うん。ああ、名古屋城。有名じゃん。有名ですね。こういう。 Ele falou que yume, yume é famoso. E eu responderia yume desu ne. Yume desu ne. É famoso, né? Um lugar famoso de Nagoya, o castelo. E depois ele me elogiou, né? Falou do meu japonês. 有名ですね。こう有名だね。うんうんすごいな。日本語すごいじゃん。 Ele falou Nihongo sugoi jan. Sugoi, talvez você já tenha escutado em anime. Sugoi pode ser algo incrível, algo demais. E esse jan, lembram do janai que a gente aprendeu? Para falar que não é alguma coisa? Aqui está sendo usado num sentido de confirmação. Esse jan é o janai, só que numa versão mais informal. Então, sugoi jan é incrível, não é? Dá pra gente traduzir, entender dessa forma. Nihongo, o japonês, no caso ele estava falando do meu japonês, né? O seu japonês é sugoi, seu japonês é incrível, né? Nihongo sugoi-jan. Então, é nessa ideia aí, vimos duas aplicações. E não esqueça, né, de deixar aquele like maroto para incentivar aí o trabalho. Eu sei que eu estou te ajudando bastante, você que continua acompanhando aqui a série. Por favor, né, deixa um like aí, deixa um comentário. Não esquece de mandar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está a fim de aprender japonês, porque ainda temos várias outras aulas. Vamos completar 21 aulas. Olha quanto você já aprendeu e quanto você ainda vai aprender com esse curso grátis. Então, dá uma força aí pra gente na divulgação, no engajamento do vídeo. Deixa aí um comentário, deixa um like e eu vou ficar feliz em ler todos os comentários. Fechou? Nos vemos no próximo vídeo. Falou!